O incêndio que matou 10 jogadores das divisões de base do Flamengo deixou traumas e feridos para os outros 16 garotos que sobreviveram à tragédia. Como deixar para trás uma experiência terrível como essa? Falamos com psicólogos e com outros atletas que passaram por graves acidentes. E ouvimos os meninos do Flamengo, que terão um difícil caminho a percorrer. Sobreviver a uma tragédia. Não questionar a Deus do porquê, né? Eu fiquei vivo, né? E sim o para quê eu fiquei. Eu fiquei por algum motivo. Receber da vida uma segunda chance. Eu passei a ser uma pessoa muito mais forte, que encara mais as dificuldades. Como superar um trauma tão devastador e recomeçar? A gente tenta ser forte, né? Pelos meus irmãos, né, que morreram. – 29 de novembro de 2016. O avião que levava jogadores da Chapecoense, dirigentes e jornalistas caiu a poucos quilômetros de Medellín, na Colômbia. 71 mortos, 6 sobreviventes. O lateral Alan Ruschel foi o primeiro a ser resgatado. 17 dias de internação e uma cirurgia ainda na Colômbia. O Alan Ruschel teve cortes por todo o corpo. Só na cabeça foram 102 pontos. Mas a coluna cervical era a causa da maior preocupação. Foram múltiplas microfraturas na região, uma delas na 10ª vértebra. E você correu o risco de ficar tetraplégico. Como é que você soube? Na verdade, quando eu fiquei sabendo que eu poderia ficar sem andar, eu já não corria mais esse risco, né? Então, isso nunca passou pela minha cabeça, que eu não voltaria mais a andar. Voltar a jogar seria uma consequência, não pensava muito nisso. Pensava em voltar a fazer aquilo que eu mais queria, que era correr, voltar a ter a minha vida normal. Não só voltou a andar, como voltou a jogar menos de um ano depois do acidente. Em dezembro de 2017, ele se casou com a então namorada Marina. E o Lucas chegou prematuro no mês passado. O moleque nasceu, não precisou usar aparelho algum para respirar. Simplesmente ficou no hospital para obter e ganhar peso. E ontem, né, saiu do hospital, já está em casa se recuperando, se fortalecendo para ir morar em Chapecó comigo. Se o Alan Ruschel voltou a jogar, a Úrsula Flores nunca mais voltou a competir depois do acidente que mudou para sempre a vida dela. Ela era uma ginasta promissora do Flamengo e da seleção brasileira. Tinha 14 anos quando o ônibus que levava a delegação do clube se chocou contra uma carreta na rodovia Presidente Dutra, perto de São Paulo. 6 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Entre elas a técnica Georgette Vidor, que ficou tetraplégica. Eu tive traumatismo crânioencefálico, eu fiquei 15 dias em coma induzido e eu fui acordando com o lado esquerdo todo paralisado. Úrsula abandonou a ginástica, se formou em educação física e fez pós-graduação em neurociência adaptada em recuperações. Ela queria entender as próprias limitações e ajudar os outros também. E eu trabalho com reabilitação de tudo que é patologia neurológica, tipo síndrome de Down, autista, paralisia cerebral. Só que nem todos conseguem superar traumas tão profundos. A pessoa não consegue esquecer o que aconteceu, imagens sobre isso fica voltando à cabeça frequentemente. Ela não consegue frequentar lugares ou pessoas que lembrem o que aconteceu. Ela pode ter sentimentos de culpa, mesmo quando isso não faz sentido. Francisco Diogo e Cauã Emanuel, 2 dos sobreviventes do incêndio que matou 10 garotos das divisões de base do Flamengo, receberam alta durante a semana. Os 2 vão passar um tempo com as famílias no Ceará. Antes, Cauã foi ao Fla-Flu na última quinta e se emocionou com as homenagens da torcida no Maracanã. Para ele, a vida está seguindo, como nas palavras que carrega no peito. Que minha coragem seja maior do que meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Eu gosto de esquecer, né?
pra não ficar relembrando as coisas. Eu sou um cara bem de boa pra poder psicologicamente. Então, não sou muito de lembrar essas coisas. Eu não pensei que ia ser o psicológico tão forte como tá agora, né? Sabe? Ele me surpreendeu. Já Francisco Diogo não consegue falar sobre a tragédia. Como que você percebeu que estava pegando fogo? Você acordou e... Nesses primeiros 30 dias, existe esse quadro de estresse agudo, onde eles poderão apresentar sintomas de ansiedade, raiva, agitação. Agora, a partir dos 30 dias, aí sim exige um cuidado maior. Jonathan Aventura segue internado no CTI do Hospital Pedro II, no Rio, com queimaduras de 2º e 3º graus em 30% do corpo e edemas nas vias respiratórias. O Jonathan é jovem, ele tem reserva, ele é um paciente que estava bem nutrido, ele tem tudo para evoluir até de uma forma melhor do que a gente tem de expectativa aí pelo que a gente está acostumado. 16 meninos receberam da vida uma segunda chance. A gente vai continuar, vamos conseguir, vamos realizar nosso sonho, não só por nós, mas pelos amigos que se foram. Isso foi um fato, né? Uma tragédia que aconteceu e não vou me abalar. Vou continuar sonhando por eles também. E todos têm um longo caminho a percorrer e exemplos a seguir. Dê muito valor à vida. E pensamento positivo sempre. Um dia depois do outro, é sempre melhor. O tempo vai passando, só vai melhorando. Eu acredito que a vontade deles é honrar aqueles que se foram, assim como eu procuro fazer. Georgette Vidor, ex-técnica da Seleção Brasileira de Ginástica, como a gente mostrou agora na reportagem, ela ficou paraplégica e não tetraplégica, como a gente mostrou. E na reportagem que abriu o Esporte Espetacular de hoje sobre a situação dos centros de treinamento